Fala gurizada, sejam bem-vindos ao canal e hoje a nossa aula é sobre inflamação. Bora pro vídeo. Então gurizada, bora começar com o conceito de inflamação. E a inflamação nada mais é do que uma resposta do nosso organismo, do nosso corpo, a estímulos danosos. Sejam esses estímulos externos ou internos ao nosso corpo. Então, vamos dar um check aqui em cima, tá? Além disso, a inflamação ela pode ter várias causas, ok? Desde lesões de pele, como traumas extensos, como infecções, sejam elas bacterianas, virais. Então a inflamação ela se instala de várias formas. E além disso, a inflamação, o que é importante dela, são os sinais cardinais, e eles são 5. Não vou falar agora quais são, porque você vai ver ao longo do vídeo. Mas o que você tem que entender é que os sinais cardinais, basicamente, eles são efeitos locais da inflamação. Então, vamos colocar isso aqui. E agora que a gente já passou por esses termos gerais, vamos entender como que o processo inflamatório se instala, beleza? Então, vamos aqui para o cantinho. A gente tem uma lesão, ok? Eu representei sendo uma lesão de pele, uma lesão na palma da mão. Essa lesão, ela gera para a gente um dano, ok? Então vamos colocar aqui, dano. Nesse caso, a gente teve um rompimento da nossa barreira cutânea, mas em qualquer local de lesão, seja ela extensa, esse dano ele pode ser de dois tipos e pode ocorrer de forma concomitante. Nem sempre, mas pode. E quais são eles? A gente tem o dano vascular e nós temos o dano celular. Qual que é a diferença? A diferença são os famosos mediadores inflamatórios. O que são esses? São moléculas liberadas pelas células lesionadas ou pelas bactérias, pelos patógenos que entram no nosso corpo e que conseguem deflagrar uma resposta inflamatória. Ou seja, a gente tem uma ativação subsequente de células que vão liberando outras moléculas e aí a gente tem os nossos efeitos da inflamação, que são os sinais cardinais. Vamos entender melhor isso daqui. Vamos falar um pouquinho, primeiramente, do dano vascular. Esse tipo de dano diz muito respeito ao processo de hemostasia. Se você ainda não assistiu ou não estudou esse assunto, tem um vídeo aqui no canal sobre. E o que acontece? Na hemostasia, a gente relaciona com a cascata de coagulação. Se você estudou a cascata, você deve lembrar do fator 2 ativado, que é a trombina. Então ela vai ser sim importante aqui pra gente. Vamos colocar ela aqui. Além disso, a gente tem outro componente que também é ativado na hemostasia. Não compõe a cascata de coagulação, mas ele é ativado lá pelo fator 12. Quem é ele? É a calicreína. Essa molécula ela é uma enzima, uma protease, que vai clivar, vai atuar sobre uma proteína produzida lá no fígado e liberado no nosso plasma. Quem é ele? O cininogênio. O cininogênio, sofrendo ação dessa calicreína, se transforma em cinina, certo? Cinina seria a forma ativa do cininogênio. E qual que é a mais importante das cininas? A bradicinina. Vamos colocar ela aqui, mas eu vou abreviar ela como BCN. Depois a gente vai entender como que esses mediadores atuam aqui. Agora vamos voltar um pouco para o processo celular. Aqui a gente tem 3 que eu vou frisar mais. O primeiro deles a gente chama de DAMPs. Vamos colocar essa abreviatura aqui e aí eu explico para você o que significa. DAMPs nada mais é do que padrões moleculares associados ao dano. A gente tem isso tanto presente na inflamação quanto no processo imunológico em si, que é um pouco mais específico. Qual que é a parada? As células inflamatórias ou imunológicas elas têm receptores de reconhecimento de padrões. Esses padrões podem ser de 2 tipos, que a gente chama de PAMPs ou DAMPs. PAMPs são padrões moleculares associados aos patógenos. Então, são componentes virais ou bacterianos ou de fungos, que ativam a resposta inflamatória e imunológica. Os DAMPs, por sua vez, são padrões moleculares associados ao dano. O dano de quem? Das células. Células mortas, células lesionadas. Então a gente libera mediadores e eles atuam como mediadores.
inflamatórios. Além desses dumps, a gente tem aquela famosa fosfolipase A2, que ela é ativada quando a gente tem a lesão celular. A gente lesionou a célula, a gente ativa essa enzima e ela cliva quem? Fosfolipídios, liberando o famoso ácido araquidônico. O ácido araquidônico, por sua vez, ele é metabolizado em duas vias, dependendo da enzima que degrada ele. E a gente tem por produtos finais dois mediadores extremamente importantes nesse processo, que são eles as prostaglandinas, que eu vou abreviar como PGs, e a gente tem os leucotrienos, que eu vou abreviar como LKs, ok? Então vamos só recapitular. A gente teve uma lesão, essa lesão gerou um dano que pode ser vascular e ou celular. O dano vascular gera resposta hemostática, certo? Para a gente ter um reparo vascular. E aí a gente produz trombina e bradicinina. No dano celular, a gente tem os padrões moleculares associados ao próprio dano da célula, bem como a liberação de mediadores inflamatórios, como a prostaglandina e o leucotrieno. Vamos agora se atentar a esses três tipos de células que a gente tem aqui, depois a gente volta para esses mediadores. Aqui em verde, a gente tem o famoso macrófago. Aqui ao lado, em azul, a gente tem o mastócito. E perceba que ele está nesse emaranhado de fibras roxas. Eu quis deixar dessa forma para que simbolizasse que ele está no tecido próximo à lesão, como se fosse uma célula residente, como se ela estivesse de patrulhamento ali para em caso de ocorrer uma lesão. Ela já está ali e já atua naquele mesmo momento. E esse laranja aqui é um neurônio. Mas, no caso, esse neurônio ele atua como um receptor para estímulos nocivos. Por isso a gente chama ele de nociceptor. Agora que a gente já sabe quais são os mediadores principais presentes aqui, e a gente tem essas células que a gente vai dar maior atenção nesse vídeo, vamos se atentar ao mastócito. O mastócito ele é um tipo de leucócito, bem como o macrófago. Mas o mastócito ele tem grânulos dentro do seu citoplasma e esses grânulos contêm vários componentes. Um deles, e o principal deles aqui, é a histamina, que também vai atuar como um mediador inflamatório. Então vamos colocar a histamina aqui. Agora que a gente tem todos os mediadores com que eu queria mexer, vamos lá. Na inflamação, a gente tem duas ações sobre os vasos sanguíneos, que são extremamente importantes. E essas duas ações são responsáveis por 3 dos 5 sinais cardinais. Vamos entender melhor isso. Quais são essas ações? Primeiro, eu vou falar quais são elas, depois eu vou falar quais mediadores agem. Então vamos lá. A gente tem a vasodilatação, que é como se fosse esse processo aqui. Perceba que é como se o vaso literalmente aumentasse o seu tamanho. Então ele fica mais dilatado, certo? Por isso que a gente chama de vasodilatação. Perceba, ele aumentou o seu tamanho. E outro processo que ocorre, até de forma simultânea à vasodilatação, é o aumento da permeabilidade vascular. Ela pode ser estimulada diretamente por alguns mediadores, mas a própria vasodilatação aumenta a permeabilidade vascular. Por quê? Pensa que as células endoteliais elas estão do mesmo tamanho, mas o vaso aumentou. E isso faz com que essas células elas fiquem um pouco mais afastadas, literalmente como se criasse buracos entre elas. Então aqui a gente tem a vasodilatação, que eu vou colocar aqui, e a gente tem o aumento da permeabilidade vascular. A gente tem então esses dois processos já representados aqui, você já entendeu como eles funcionam, mas quais mediadores exercem o quê? A vasodilatação ela pode ser causada tanto pela trombina, quanto pela bradicinina, quanto pelos leucotrienos, prostaglandinas e histamina. Então, sim, todos eles, exceto os dumps, que são mais específicos, eles agem na vasodilatação. Agora, o aumento da permeabilidade vascular se deve principalmente aos leucotrienos, a bradicinina, a trombina também exercem um efeito ali. A histamina
também contribui. Mas qual que é o efeito da permeabilidade e da vasodilatação aqui? Vamos entender o seguinte. Pensa na nossa mão, correto? Pensa nesse local. Agora, a gente quer reparar isso daqui, certo? A gente não quer ficar com a mão aberta, não. Então, para que a gente feche isso, a gente precisa levar sangue para lá. Porque o sangue, ele leva células tanto inflamatórias, quanto plaquetas, quanto fatores com que a gente consegue fechar essa lesão. Então, uma resposta é a vasodilatação local, que faz com que a gente aumente o fluxo sanguíneo na região. E o aumento da permeabilidade vascular, justamente para a passagem de proteínas e de células que podem estar dentro dos vasos. E o que vai acontecer? Se chega mais sangue aqui, você concorda que essa região ela vai ficar bem mais avermelhada? Então, se a gente está vasodilatado, isso fica bem mais evidente. E essa vermelhidão é um dos sinais cardinais. Vamos escrever ele aqui. A gente pode chamar de vermelhidão ou de rubor, ou até mesmo de hiperemia. É isso, quando a gente fala que uma região está com rubor, quer dizer que ela está avermelhada. Além disso, quando o nosso sangue está em excesso na região, perceba que essa região ela fica mais quente. E esse aumento de temperatura a gente chama de calor. Também é um sinal cardinal. Então a gente já falou de rubor, que é a vermelhidão, e de calor, que é o aumento da temperatura local. Mas tem outro que também ocorre aqui, que é o edema. Por que acontece o edema? O que é o edema? A gente vasodilatou e a gente aumentou a permeabilidade vascular. Para quê? Eu já te falei, a gente vai jogar proteínas e células aqui para fora para que elas possam fechar esse local. Se saem células, se saem proteínas e o nosso vaso está com a permeabilidade aumentada, você concorda que vai sair água também? Vai sair o nosso próprio sangue, esse fluido que está dentro dos nossos vasos? Então, isso causa edema, inchaço local. E esse é o terceiro sinal cardinal. Ok? Então, dos 5 a gente já falou 3. A gente tem o rubor, a gente tem o calor e nós temos o edema. Olha que interessante e olha que fácil isso daqui. Vamos falar do quarto sinal cardinal. E agora a gente vai dar atenção para o nosso neurônio, nosso nociceptor aqui. A gente tem, em essencial, 3 mediadores inflamatórios que vão ativar essas terminações nervosas aqui. E são eles as prostaglandinas, a bradicinina e a histamina. Eu vou tirar esse círculo do leucotrieno, que é para não te confundir. Então, esses daqui vão causar dor. Exatamente. Por quê? Eles vão vir aqui e vão estimular, eles vão sensibilizar essas terminações nervosas e vão permitir com que a gente despolarize esse neurônio, corra um estímulo através dele e a gente consiga detectar uma resposta à dor. Vamos fazer aqui também. E agora você deve estar se perguntando qual que é o último e o quinto sinal cardinal da inflamação. Perceba que lá em cima tem uma articulação. Vamos dar mais foco para ela agora. Qual que é a parada? Por que eu desenhei uma articulação aqui? Ela está meio aleatória aqui. Bom, o nosso quinto sinal cardinal a gente chama de perda de função. Já vou adiantar para você. Perda de função. E aqui a gente tem a nossa articulação. Vamos entender melhor isso daqui. A gente está lá com uma lesão na nossa mão. E agora essa região ela está vermelha, ela está quente, ela está inchada e ela está doendo. Mas vamos pensar como se essa lesão ela tivesse o quê? Se a gente tivesse essa inflamação se estendendo e indo aqui para as nossas articulações interfalangianas, certo? Então a gente tem as interfalangianas proximais, distais, mas isso não importa muito agora. O que você tem que entender é o seguinte: pensa agora uma articulação, independente de qual seja, inchada, tá? Então ela está com bastante edema. Além disso, ela está com dor. Além disso, você está cheio de células, cheio de líquido ali, está atrapalhando a função dela. Perceba que você consegue dobrar mais dificilmente o dedo porque dói, porque ele está inchado. E essa é a perda de função representada. Ela fica muito mais fácil de entender quando a gente aplica as articulações. Então agora sim, a gente
falou de todos os nossos sinais cardinais. Vamos revisar eles. Rubor, calor e edema, consequência da vasodilatação e do aumento da permeabilidade vascular. A dor, através da ativação e sensibilização dos nossos nociceptores. E a perda de função aplicada às nossas articulações, onde esse processo inflamatório incapacita a nossa movimentação normal. Beleza? Mas antes de finalizar esse vídeo, você pode ver que eu desenhei um macrófago e não dei importância nenhuma para ele até agora. Vamos falar um pouquinho. Não é de forma simples que isso daqui ocorre. O que eu quero dizer com isso? Pensa que essas células, apesar de estarem um pouco mais afastadas, elas não abrem um grande buraco no nosso vaso, porque senão aí a gente teria o quê? Uma hemorragia, que é diferente de uma hiperemia, de uma vasodilatação. Não é isso que a gente quer, uma hemorragia, a gente está perdendo sangue. É outro esquema. Mas esse aumento da permeabilidade vascular facilita com que essas células que estavam aqui dentro do nosso vaso saiam para fora. E dessa forma, elas conseguem contribuir com a reparação local. E esse processo a gente chama de recrutamento de leucócitos. E o que promove esse recrutamento dos leucócitos? Vamos entender o seguinte. Esse nosso macrófago, ele também é uma das células residentes ali no local. Ele está lá nos tecidos, então ele percebe ali algum mecanismo de lesão. E o que ele faz? Ele libera dois tipos de moléculas. Não só ele, como também as nossas células lesionadas, os nossos mastócitos, ok? As nossas próprias células endoteliais liberam esses mesmos fatores. E quais são elas? A gente tem citocinas e quimiocinas. Qual que é a grande diferença? As citocinas são moléculas de sinalização, enquanto as quimiocinas elas fazem a quimiotaxia, que é basicamente um processo de atração celular. Então vamos entender melhor essa sinalização e a atração. Quando o macrófago está no local e ele percebe essa lesão, ele libera citocinas, moléculas de sinalização. E elas vão atuar de modo local. Então elas vão sinalizar outras células inflamatórias próximas para começar a gerar uma resposta inflamatória. E além disso, ele libera quimiocinas, que são moléculas de atração. Por quê? A gente tem um monte de células imunológicas inflamatórias lá nos nossos vasos, que são quem? Os leucócitos. Que a gente tem neutrófilos, monócitos, basófilos, eosinófilos. E eles são atraídos pelo processo de quimiotaxia. É como se a gente literalmente acendesse uma lanterna no meio de um parque extremamente escuro e aí chama atenção. E isso é exatamente a mesma coisa. Então, quando eles liberam quimiocinas, as células que estão lá dentro do vaso, elas vêm para o local. E aí sim a gente tem o nosso recrutamento de leucócitos, que você vai entender melhor no próximo vídeo. Espero ter esclarecido esse assunto para vocês. Se ficou claro, já se inscreve no canal, curte esse vídeo e até a próxima. Valeu!